Bom, para começar, a gente já explicou bem, eu vou repetir um pouquinho rapidinho aqui, para quem tá chegando agora. Imagina, qualquer fagulha de pensamento, qualquer coisa que há, é movimento, né? Constatação, senão não é considerado, né? É inexistente. Então, o mínimo de pensamento que se pode conceber de um inseto, uma fagulha, um pulso quântico, um elétron, é movimento, é luz, né? Então, se é luz, você vê que é luz porque está no nada. Já cria o seu oposto automaticamente, é movimento. Esse se movimenta. No centro desse movimento, ele já implica um parado, né? No centro e ao redor, né? Desse movimento, você vai automaticamente ver um oposto, né? Um contraste, porque a dualidade, ela é resultante do observador, né? Então, mas vamos lá, vamos analisar binariamente. Qualquer fagulha de luz, então, no nada, o nada da frente é o mesmo nada de trás, você vai ver essa fagulha de luz, essa partícula, saindo em si mesma, né? Que é a única coisa que há, né? Então a gente está indo lá para o tempo zero, observar o mínimo da cognição mental, o mínimo possível de se compreender, de se interpretar, de se sintonizar, né? Então a gente está indo para a fagulha mínima de luz, o princípio mínimo de movimento, o princípio mínimo de existência, né? Já é movimento. Olha nossas galinhas lá, tudo. A pata tá ligada no modo galinha, ó. É a Phoebs, ó. Nossa pata, ela não parece a Phoebs, quer ver? Ela saiu correndo, ó lá. Será que dá pra virar a câmera? Não dá. Olha lá, ó. E o Freeza sem rabo, ó. Arrancaram o rabo dele. Ó, ela tá no modo galinha. Esse é o Popó Vitar. O nome dele era Popó, a gente achava que era galinha, virou galo, é o Popó Vitar. Então, raciocínio. O mínimo possível de se imaginar é movimento, né? É luz. É uma mínima partícula de pensamento. Vai para qualquer lado, sai em si mesmo, obviamente, obrigatoriamente vai o quê? Se orbitar, né? Porque só tem a si mesmo de perspectiva. Para qualquer lado que ela estiver indo, ela vai estar vendo a si mesma, a única coisa que existe. O nada da frente sai atrás, sai em cima, sai embaixo. Então quando ele vê, ele tá fazendo círculos, mesmo que indo reto. O reto no nada, tá saindo em si mesmo, tá girando em perspectiva. A única coisa que há, que é a sua própria consciência, seu próprio momento, né, de observação. Então é por isso que você vê o átomo e o sistema solar. Por isso que você vê tudo que há criando movimentos circulares, ainda que de maneira linear. E isso gera o quê? A espiral, né? A sequência Fibonacci aí, que é a raiz da Torus, como a gente explica. Então a sequência Fibonacci, ela tem um pulso ali, tem uma conexão com o pentagrama, como a gente sempre ensina, um pulso evolutivo, né? Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemática. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Que é mesclado com o pulso estável, da manutenção, né, do hexagrama ali, que aí você tem o pi, né? Sempre que você dividir ali o perímetro de uma circunferência pelo seu diâmetro, você vai ter 3, né? Corta o pneu de uma bicicleta e estica, vai dar 3 vezes o meio, a reta do meio do pneu. E sobra um pouquinho. Esse pouquinho infinito, que é alfa e ômega se substituindo, né? Se revezando. Então beleza, por que eu estou explicando isso? Porque você está entendendo o princípio do átomo, o princípio da consciência. Ponto quântico ali, tá? A consciência sai em si mesma, né? Indo pra qualquer lado, fica em desespero. Não pode parar, se para vira escuridão, dá agonia, da esquizofrenia, da desespero. Então tem que manter o alívio, você tá procurando o contrário disso. O alívio, aí você respira pra um lado e pro outro, você pisca, né? A luz tem que se movimentar, que é o alívio. Então ela vai se orbitando, aí só tem ela de perspectiva e o que mais? A própria órbita, né? Repete o processo, cada giro uma órbita, né? Cada giro um tom, uma cor em perspectiva, que vai ficando mais denso. São mais giros acumulados, são mais ecos em relação ao escuro. O escuro tá mais longe. Então você dá a primeira volta, segunda volta, terceira volta, né? Na 7ª volta, a consciência se alcança. O azul segura o vermelho, vira o violeta. Então você tem as 7 camadas do átomo, né? São as 7 cores da luz. São os 7 tons da música, né? As 7 formas iniciais, as 7 chakras, os 7 sentidos gerais, né?
Então é isso interagindo com isso mesmo, a própria Toros. Tudo é consciência, não tem longe, não tem perto, não tem pequeno, não tem grande, não tem rápido, não tem devagar. Se não for a tua cognição interna, tudo é átomo. O mesmo átomo que tá aqui tá lá, tá na mesma. O que faz ele tá longe, ou perto, ou pequeno, ou grande é tua matemática em relação aos átomos gerais, né? É tua consciência. Então a imagem e semelhança da coerência, nós estamos ali interpretando nós mesmos em paralelos, né? E para nos reconhecermos, né? Para sermos sempre movimentos, né? Então assim, as cores básicas, essas 7 cores que são 5 intervalos, são 12, né? Com as cores terciárias, ou com as notas sustenidas, bemóis, né? Dá 12. Esses são os 12 corpos. Igual o átomo, igual ao sistema solar, os 12 ângulos, né? São os 12 deuses, os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Por quê? São os 12 pontos em comum, os 12 pontos de perspectivas, que todas as perspectivas chegarão. Todas as referências sairão lá, porque de lá elas vieram. São as emoções. No fim, tudo se move aí, por causa do ódio ou do amor, por causa da tristeza, da alegria, da felicidade. São as emoções gerais, né? Ali, o ciúme, a inveja, vão sendo cores, você vai juntando essas cores, vai virando as caixinhas de lápis de cor, né? Os degradês infinitos, né? Que são as emoções variáveis, né? Então das 7 emoções básicas ali, você vai tirando todas as outras, iguais às cores, igual aos átomos. Isso que eu tô falando do princípio acontece no átomo. Você vê o primeiro queima lá, né? O hidrogênio, que tem um pontinho, né? Na massa atômica ali. Então, o segundo, que é o hélio, já é estável, né? Por quê? Tá em perspectiva. Se ele para, ele queima, agoniza. Mas aí se ele sabe que queima, é que ele já foi pro outro lado, já se movimentou. E já se viu queimar. Aí ele vai ver o queimar vermelho e ele vê o alívio azul. Mas aí se ele percebe isso, aqui fica gelado em relação ao lado. Parece que ele queima dos dois lados. O azul queima gelado, igual você pôr a mão no gelo. O vermelho queima quente, igual pôr a mão no fogo. Aí o que ele faz? Ele vai tentar ir pro meio. Só que se ele vai pro meio, ele sai daquela linha e vai pro escuro ao redor, né? Então se aqui é o escuro, ele tenta fazer um contraste. Aqui é o violeta, né? No meio do vermelho e azul. Então o que ele faz? Se joga pro passado, se joga pro amarelo lá no meio deles. Em vez de acelerar e ficar ultravioleta aqui que porta a luz, que fica de costas pro escuro, segurando a morte, que é Lúcifer, o violeta, é o vermelho e o azul aqui. Então o que ele faz? Ó quem chegou. Então o que ele faz? Ele reflete a si mesmo do outro lado, que é o que? O amarelo. Aí pronto, já tem o sol da vida, já tem aquele alívio, né? Aquela paz. Só que ele vê que aquela paz, a tranquilidade, é baseada no que ele lembra. Então ele precisa manter as memórias, manter o fluxo. Senão ele estagna, volta pra queimar, né? Volta pro nada. Então se ele esquecer porque ele tá ali, ele volta pro ponto inicial, que é não lembrar porque está, o que é. Volta pro 1, pro alfa, né? Então o que ele faz? Se ele vai pra esquerda, o amarelo, ele vai pra vermelho, ele vai passar pelo laranja, a alegria ali, né? Mas aquele prazer joga pra onde? Pro vermelho. Porque te põe lá em cima, te acelera, né? No amarelo você tá lá em cima, né? No meio termo. Aí você quer curtir o prazer, você quer encostar ali no foguinho, sentir aquela chama, né? Aí você tem que desacelerar um pouco pro laranja. Aí você sorri, é maravilhoso aquele contraste. Só que dali você não consegue voltar pro amarelo, você cai pro vermelho. Aí dá aquela rebordose, né? Aquela bad. Depois de muita alegria vem aquela... Então aí você quer ir pro outro lado da próxima vez. Pô, quando eu tiver no amarelo, eu vou pro azul. Em vez de diminuir a frequência, eu vou acelerar ainda mais. Aí ele vai até o azul, né? Passa pelo verde, aí ele fica no verde, né? Porque aí o verde é o quê? A vida, a grama. Você não tem grandes alegrias, não é intenso, mas é duradouro, né? É leve. Aí você vai ver nas casas se formando, as casas da escola aqui, pra quem tá na escola. Você vai ver nos pontos ali, né? As personalidades. Quem prefere ter prazeres mais intensos e pagar com o contrário. Quem prefere não ter prazer, mas também ficar estável. Você vai ver nos pontos, se enlaçando, né? Então no quântico nós dividimos tudo isso pra todo mundo viver tudo. Enquanto no binário, o guerreiro tem que ser guerreiro a vida inteira, ele não sabe se outra coisa. O curandeiro é curandeiro a vida inteira. O cara da paz, lá, se ele quer rezar, ele tem que ser estável a vida inteira. Ele não sabe guerrear, o guerreiro não sabe ser estável. Porque é binário. Agora aqui não. Nós flutuamos as personalidades e compartilhamos momentos, né? Esse é o reino quântico que o nosso futuro aqui já nos possibilita. Por que agora e não antes? Antes você não tinha acesso a toda essa informação. Agora em uma semana você se forma no que quiser nessa internet. Você aprende o que quiser, você vai pra consciência que quiser, você olha de onde quiser. Estamos acima do espaço-tempo, acima da informação. É a primeira vez que isso acontece. A primeira vez, digo, né? Binariamente, de lá pra cá, nessa linha. Mas quanticamente é o momento da consciência, né? Então, você mergulha lá. Você tem que expandir a consciência pra entender isso. Né? Não adianta falar no binário, vou entrar lá no mar e explicar pro peixe. Aqui é água, lá fora não tem. O peixe vai falar, não tem o quê? Como assim água? Ele não entende, ele só viu aquilo. Você tem que levar o peixe lá fora. Tem que expandir a consciência, né? Então tem rituais, tem meditação, tem chás sagrados, um monte de coisa aí. A espiritualidade mesmo, a religião te permite isso. Tem gente que expande a consciência rezando. Aí vai de cada um, né? Então eu expliquei o átomo aí, né? As cores, é a mesma coisa que acontece no sistema solar. Você olha pra cima, olha pra baixo, é a mesma coisa, né? É o mínimo, a base da cognição mental. Você tá desdobrando os degradês, tá vendo a base, né? Que é o quê? Movimento, luz, né? Luz e movimento. Aí a luz se movimentando, ela vai se orbitando, cada órbita gera uma densidade, vai ser uma cor relativa, né?
E aí, olhando pra cima você vê grande, olhando pra baixo você vê pequeno. Mas aquele grande, os planetas são feitos do quê? Aquelas estrelas relativas são o quê? Somas de átomos, né? E os átomos são o quê? Explosões de estrelas, né? Então um é feito do outro, literalmente. Não tem um físico, um cientista que discorde disso. Não tem um religioso, não tem ninguém vivo em sã consciência que possa discordar do que está sendo dito. Fato é fato, óbvio é óbvio. É que fica poluído e parece complicado. Então por que eu tô falando isso? Beleza, criou a consistência do átomo. A luz aprendeu ali que se ela ficar girando, ela sente várias emoções, vários prazeres e até esquece da agonia da morte. Que tá lá longe, né? Pronto, criou uma consistência. O violeta, o ultravioleta está acima do tempo. O ultravioleta, ele é uma cor secundária, porque ele é a soma das primárias vermelha e azul, né? Pai e mãe. Mas automaticamente ela também é mais rápida que a azul. Ou seja, ela está mais no futuro que o azul e mais no passado que o vermelho. Ele une os tempos, né? Aí isso parece muito poder, mas isso é a morte. Isso é a escravidão geral, que está fora da obra. Você fica ali vivendo artificialmente, né? E Deus não quer esse poder de ser absoluto. Deus quer estar lá dentro daquela proteção, longe do escuro, vivendo, amando a obra, né? Participando da realidade. Aí você entende pai e filho. E entre esses dois, né? Você vê o espírito, que é o corpo de todos nós. As perspectivas, o degradê, né? Então ele entendeu isso, o átomo tá ali. Repete o processo, né? Vai se orbitar com aquele tijolinho. O que acontece? Vira o reino mineral, né? O reino mineral vai ter a mesma coisa, o mesmo processo. Você vai ver de um lado lá elementos estáveis, do outro lado elementos instáveis, né? Você vai ver o vermelho e o azul, os meios termos. Aí você vai ver toda a tabela ali, os minerais, né? E você vai ver esse processo se repetir. Aí vai virar um tecido mais consistente. O que acontece? Vira o reino vegetal, né? Você pega esses vegetais, o que são? Um monte de minérios, né? Tecidos aí, se enlaçando. E dependendo de como você observa os enlaces, você vai chamar de elementos, né? Elementos químicos da tabela periódica, os elementos mesmo da natureza, os 4 elementos principais, né? Alguns dizem 5. Com a soma e tudo mais, mas enfim, vamos fugir do assunto. Então aí os vegetais se repetem esse processo, né? De se orbitar, de aprender sobre si mesmo. E daqui a pouco você vê umas terrinhas andando, né? Uns bichinhos. Você vê uns matinhos andando também daqui a pouco. Aí você já tá no reino os insetos ali, o reino animal se transformando, né? O reino vegetal virando o reino animal. Aí esses bichinhos vão tendo emoções diferentes, né? Uma te pica, outra foge, outra é bozinha, outra voa. São as emoções, né? As cores continuam ali, se enlaçando. Ó, o peru me seguiu. Eu tô na balança, por isso tá. O reino animal. E aí aquelas dobras todas se juntam, vão dando as emoções, ficam mais intensas, né? Você vai sentindo, aprendendo sobre elas. E aí conforme você aprende, vai ficando mais lógico, animais mais lógicos, né? Até o ponto lógico, a imagem e semelhança do todo, que já se observa. Chega no ponto violeta ali, a imagem e semelhança observando a realidade. Então nós somos observadores, o reino animal tá trabalhando aqui no nosso lugar, mineral, vegetal, tudo no nosso corpo. E a gente observa e vai criando, né? A imagem e semelhança, né? Então, mas aquele momento escuro continua lá, a morte continua existindo, né? Só que ela tá tão longe, tantas coisas trabalhando aqui, tantos giros, né? Revezando, criando uma densidade que nos protege daquela escuridão que a gente até esquece. A gente até dorme em tranquilidade e a morte vira nossa amiga ali. Aquele escuro ali é um repouso agora, não é desespero. Por causa de todo esse trabalho simétrico, né? Pô, se der 16 minutos aqui para eu vou ficar chateado. Então aquele momento escuro continua existindo. Então imagina que quando a consciência, ela vê que ela tá fugindo do escuro, ela volta no passado e fala, ó, não vai ali. Ali é a morte. Eu acabei de vir dali. Por favor, eu te fiz aqui, tô orbitando, fugindo daquele escuro. E agora eu tô conversando com você mesmo aí no passado. Não vai ali, por favor. Ali é ruim, você não vai gostar, não vai querer. Aí o que você faz lá do outro lado? Sentir aquele poder todo que vem de dentro. Que Deus acabou de enlaçar tudo ali pra te proteger do escuro. A imagem e semelhança, você sente Deus, você pensa, o que esse Deus tá escondendo de mim? Por que ele não quer que eu vá lá? É lá que tá o poder dele, né? Aí, eles vão lá, né? Que abstratamente eles sentem essa necessidade, né? Que isso é a serpente, que chama de Satanás. Que é o quê? A memória emocional, né? A memória quântica, que lembra que, eu tô lá também, eu tenho saudade de mim. Aí quer entrar na vida, né? Quer ir pra morte. Mas Deus tá fazendo a parte dele, não vai lá. Só que automaticamente você vê que é paradoxal, porque Deus, é bom pra Deus que ele vá. A partir do momento que a consciência, a imagem e semelhança vai pra morte, quer dominar a vida, quer dominar o amanhã, livra Deus de lá. Aí Deus tá livre, ufa, alguém foi pra aquela morte, o cara tá encarando nada, agora ele não sabe o que vai ser amanhã. Vai ter que trabalhar, vai ter que cair daquele momento escuro. Quando ele cai lá, daquela agonia, daquela esquizofrenia. Porque pensa, você vai pro norte com a bússola. Quando você chega pro norte, imagina que você conseguisse ir bem no centro, de onde tudo gira ao redor. Você vai bem naquele norte, a bússola ficaria louca, caramba, pra frente tá tão norte quanto pra trás agora, caralho. A bússola vai ficar girando, não sei cadê o norte. Tá conseguindo imaginar esse momento? Do mesmo jeito que a bússola perde a referência magnética, tuas moléculas, tuas células também. É o ponto zero ali, né? É o que chamam de domo, quem chega ali vê um vórtice, né? É a base da ideia do buraco negro que eles têm ali
É como se fosse um domo, como se fosse um vidro para quem chega ali, né? Dá um desdobramento no espaço-tempo, porque perde referência de movimento, você não consegue gerar cognição interna. Então você desmaia, te dá uma sensação de desespero, você tem que criar muito alto. Por isso que pros deuses era um portal ali, pros seres elevados. Ele conseguia criar em cima daquilo, que ele vira um portal, né? Porque é o tempo zero. Imagina, você vai pro centro da roda girando. Do centro da roda você vai pra qualquer raio, vai pra qualquer lugar do pneu. Então é isso, né? É por isso que não pode ir lá, é tudo protegido na Antártica e tudo mais. Porque eles ficam estudando isso aí, eles não conseguem interagir porque você tem que ter uma evolução consciencial e espiritual. E senão os negros ficam se perdendo ali, some, morre, cai. O que eles podem fazer é travar lá, ficar esperando algum dia conseguir alguma coisa. Senão, é um milagre que não parou com 16 aqui, ainda bem. 16 minutos, tô conseguindo. O peru tá me ajudando. Os cachorros atrapalhando. Então, lá, olha os cachorros como são cuzão. Tá eu e o peru na chuva aqui, os cachorros foram lá. Eles estão lá no coberto, de boinha. Filha da mãe. Eles vieram junto, aqui é longe de lá de onde eles estavam. Eles vieram junto, mas ficaram no coberto. Tá bom, né? Então, e agora? Eles foram lá para aquele momento da morte. O momento o momento da incoerência, que você se desfaz, você dá de cara consigo mesmo. Era o único momento, o único lugar que Deus falou para não ir. Quando a consciência vai ali, o que ela faz? Ela quer, ela se atreve. Dentro dela, às vezes, ela pensa, Deus está nos testando, a gente é forte, corajoso igual a ele, a gente tem que, né? Então tem esse lado. Então aí, e era mesmo, né? Por um lado. Tanto é que tudo parte daí. A gente cria a história da humanidade aí, e ó quantos anos, séculos, milênios que a gente deixa a morte de lado, assim. A morte tá ali, mas a vida venceu, né? Tudo tem nexo. Pra quem tá chegando agora, basta você ir nos acompanhar que você vai entender que tudo tem nexo, tudo é maravilhoso. A simetria, as estrelas continuam com um desenho perfeito. A simetria venceu, a justiça é eterna. Né? Tudo é maravilhoso, tudo faz sentido. Saiba disso. Não duvide.